Olá, Olá, tá conseguindo me ver direitinho? tô sim. Ah, e eu vou só botar aqui, escrever aqui o tema de hoje. E a gente Beleza, espera uns 5 minutinhos no máximo pra gente começar. A gente vai esperar algumas pessoas chegarem, beleza. certo? Aí, enquanto isso, a gente vai dando boas-vindas às pessoas que estiverem aparecendo. E aí, Gabriel, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Gabriel foi um amigo de infância aqui que morou aqui na mesma rua que eu, em Macaé. Ixi, opa. Ai. E aí, Felipe, tudo jóia? Você conhece? Meu esposo, Oi, Felipe, tudo bem? Prazer. Fica aí com a gente, hein? Como é que tô escrevendo aqui para ficar fixada a mensagem, né? Pronto, escrevi. Hoje o fundo daqui da live tá diferente, porque das últimas vezes o fundo era branco ou preto, agora tá um fundo marrom de armário, bem caseiro mesmo. Mais 2 minutinhos. tá bom. Oi, Vânia. Ah, Vânia! Tudo bem, Vânia? Vânia é lá da faculdade, não é? Isso. Isso. Bobear, a gente vai até ainda estudar juntos, porque eu devo voltar para o Rio daqui uns 3 anos. Aí eu Volta. devo terminar, para terminar a graduação. Você está fazendo licenciatura, né? Isso, licenciatura em dança. Hum. Ah, não, acho que é daqui uns 3 anos que você já deve ter terminado até entrado no mestrado. É, a previsão de término era para 21, né? Dezembro de Hum, 21. Mas com coronavírus vai dar uma atrasadinha aí. é, acho que inclusive também o curso que eu estou fazendo aqui, acho que também acho que não vai atrasar também, por conta porque as aulas são presenciais essencialmente. Mais um minutinho para a gente começar de verdade. Ah, e Thiago, inclusive falando no curso que eu estou fazendo, o Thiago, ele está fazendo também o curso técnico em teatro aqui em Macaé também. Eu comecei esse ano o curso técnico em teatro. O Thiago Nassis, ele é da mesma turma que eu. Né, Thiago? Se ele tiver ainda aí. Então vamos começar. 7 e 5.
Bom, é, Vanessa, primeiramente quero te agradecer de novo, gratidão por ter aceitado o convite dessa live. Essa live, ela faz parte, né, do bate-papo. Calma aí, volta a fita. Essa live faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e artrite. Bom, aí, Vanessa, eu vou começar me apresentando, vou falar um pouquinho do porquê desse tema e depois vou passar o bastão para você e você falar, e aí se apresentando, depois a gente começa o nosso bate-papo aí sobre dança e artrite. Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Julius Mack, eu sou profissional da dança, trabalho com dança contemporânea, alongamento, dança de rua. Também trabalho na parte da fotografia, do vídeo e atualmente na parte de marketing digital. Eu atuo hoje em dia em Macaé, no qual eu sou residente, e deixa eu ver mais o que. E tem vários projetos envolvendo a dança, a arte marcial, que é um projeto que eu tenho, né, nesse diálogo da dança e arte marcial, no qual eu pratiquei anos karatê. Tem também alguns trabalhos, alguns projetos com a dança e fotografia, dança e vídeo. Enfim, eu tenho. E também esse ano eu estou montando uma companhia de dança contemporânea aqui em Macaé. E vamos lá para o tema. O tema é dança e artrite. Por que esse tema para esse bate-papo? Primeiro, a minha vida, a minha pesquisa corporal começou com o karatê e depois veio a dança. Thelma, tudo bem, Thelma? Thelma Lobato aí vai ser também uma das nossas convidadas para o nosso bate-papo. E aí, depois que eu entrei na dança, quando eu estava numa companhia de dança contemporânea que misturava o breakdance, as danças urbanas e de uma maneira que trazia os temas voltados para a política, para a violência em si. Que era uma dança muito vigorosa, muito intensa. E aí, em 2010, quando eu comecei a sentir muitas dores, além do normal da prática física que eu estava, na época, dançando, exercendo ali naquela companhia de dança, foi muito diferente. E aí que eu descobri, no decorrer, estou só resumindo, descobri que eu tinha artrite reumatoide. Né? Existem outros tipos de artrite e a minha né? A que eu sou portador é a reumatoide. E por que trazer esse tema? Ele é um tema muito, muito importante para mim e para também a Vanessa, de compartilhar com vocês, né, para quem também conhece alguém que tem artrite, para alguém também que convive com alguém com artrite, para saber que não é uma dança, que não é uma doença muito fácil de lidar. E é importante que a gente, nesse bate-papo, a gente construa cada vez mais essa relação de empatia e ajudar ao próximo que tem essa doença e que também convive com ela. As pessoas que convivem com pessoas que é portador da artrite. E a dança, ela vem para facilitar para quem na minha visão, para quem é portador da artrite, para que esse corpo ainda permaneça motivado de vida, ainda permaneça motivado para movimentar, porque a artrite ela tem a tendência a atrofiar, a entortar, a enrijecer, ou seja, você vai se sentir limitado de movimento. Então, como é que a dança motiva, estimula você a se mover, ou seja, a você a viver? Então, esse tema de hoje é muito importante, está sendo assim, especial para mim, de todas essas lives, porque eu estou me abrindo de maneira assim, eu estou me despindo para vocês aqui, né, de tantas dores, de tudo que eu já passei,
e de todas as coisas que eu deixei para trás por conta desse momento de 2010 para cá, onde mudou a minha vida quando eu tive as primeiras manifestações da artrite reumatoide. Então sejam bem-vindos e bem-vindas a esse bate-papo. E aí eu passo o bastão para a nossa querida convidada Vanessa Andressa e seja bem-vinda. Olá, para quem não me conhece, como o Júlio falou, eu sou a Vanessa Andressa. A minha artrite reumatoide juvenil, ela começou aos 2 anos de idade, os primeiros sintomas, mas só foi fechado o diagnóstico uns 2 ou 3 anos após, porque a minha é não reativa e eu sou soro negativo, ela não consta no meu sangue, então isso causa uma demora para a descoberta do diagnóstico, para o fechamento desse diagnóstico. Então foi descoberta a partir das sequelas que ela deixou nas minhas articulações, pela quantidade de articulações atingidas pela artrite que foi descoberto esse diagnóstico. Conheci a dança aos 12 anos de idade, numa associação para deficientes, que todos nós que temos algum tipo de deficiência somos incluídos na fisioterapia, para reabilitação e para recuperação desses movimentos perdidos pela doença ou deficiência. E em seguida eu fui encaminhada para a dança para dar continuidade nessa reabilitação. E desde os 12 anos até hoje, já se passaram 20 anos que eu danço, sou bailarina em cadeira de rodas. E entrei na UFRJ em 2018.1 pelo Enem, SISU, normal. E faço licenciatura em dança. E agradeço ao Júlio pelo convite de estar me abrindo também, estar compartilhando um pouco da minha história com todos vocês, para quem estiver passando pela mesma situação ou conhecer alguém que também tem artrite, que a gente possa estar ajudando a pessoa a enxergar essa doença com outros olhos e ver outras possibilidades em seu corpo. Então a gente pode começar, né, falando sobre como que a gente percebe, né, esse caminho, né, no caso nós temos caminhos diferentes, né, porque no caso você é desde criança, né, se eu não me engano, né? Isso, desde criança. Desde qual idade, mais ou menos? 2 anos e 7 meses. Uhum. E aí começou a se manifestar, aí seus pais começaram a perceber, aí levaram você no médico, foi isso? Começou? Sim, a minha mãe conta que é, eu amanheci com febre e não conseguia mais andar. Febre, manchas pelo corpo e não conseguia mais andar. Eu comecei a andar muito cedo, comecei a andar com 11 meses. Então, com 2 anos e 7 meses, quando começou os primeiros sintomas, um desses sintomas foi parar de andar. Não consegui botar o pezinho no chão De e muita dor. começou a correr para o hospital para descobrir o que estava acontecendo comigo. E aí foi diagnosticado artrite. Artrite reumatoide juvenil, que hoje Uhum. é chamada de artrite idiopática. Idiopática. Idiopática significa que ela não tem causa definida. Não sabe como ela veio, não sabe qual foi a causa, e sim quais são as suas consequências no meu corpo. E aí depois o tratamento ele foi continuado, ou teve alguma pausa, ou teve alguma interrupção? Como que foi isso? Não, eu faço tratamento no Hospital do Fundão, no Clementino Fraga Filho, desde 90, desde 90, 91, 92, foi quando eu entrei lá. Já tem uns 28 ou 29 anos que eu sou paciente de lá, no mesmo lugar, sendo que antes era infantil, agora é da parte adulta, e com os mesmos médicos.
A medicação sempre foi a mesma. Agora que eu não estou tomando medicação nenhuma, porque ela deu uma dormida, graças a Deus, a artrite. Dormir é ela entrar um pouco em remissão, ela deixar o meu corpo um pouquinho sossegado, sem dores. E isso foi graças ao tratamento continuado, né? Que você não teve interrupção, certo? Isso, foi graças ao tratamento continuado e eu acredito também que a dança tenha contribuído muito para isso, para que eu não tivesse maiores danos no meu corpo, porque a dança, ela, além de trabalhar o físico, ela também trabalha o nosso emocional. Ela causa prazer na gente, uma sensação de prazer enquanto a gente está dançando, uma sensação de liberdade. É, eu costumo dizer que quando eu tô dançando é o único momento que eu esqueço que eu tenho artrite. De fato, é o único Olha, momento que eu esqueço mesmo. Eu dançando, eu acho que eu posso tudo. é, a Dani, a Dani Reis Balé perguntou que tipo de dança você dança. Olha, eu dançava numa companhia onde eu danço, eu aprendi a dançar todos os estilos de dança com a cadeira de rodas. E hoje eu estou me qualificando nisso para poder estar dançando na cadeira de rodas. O jazz, o sapateado, eu estou me aprofundando nesses estudos para poder estar me aperfeiçoando cada vez melhor nesses outros estilos que eu não conhecia, então. Você podia explicar também, como a gente conversou antes, né? Como é que foi a sua caminhada, né? O seu processo até que, porque antes você não, você era da companhia de dança que usava a cadeira de roda, porém você não andava de cadeira de rodas. Depois que você teve um aumento, né, da ativação da doença naquele momento da sua vida que fez você preferir andar de cadeira de rodas por conta das dores e aí era muito difícil de você se locomover, aí você optou pela cadeira de rodas. Sim. Explica um Então, pouquinho. eu fui apresentada a dança e cadeira de rodas quando criança e sempre usei a cadeira de rodas apenas para a dança. Meu corpo ele tem as sequelas da doença. A minha marcha não como eu posso dizer para você, normal, que normal não existe, né? Mas não era uma marcha comum. Tinha minhas sequelas, minhas deficiências, porém eu usava a cadeira apenas para dançar. Só que aos 25 anos eu comecei a sentir muita dor na coluna. Eu não sentia mais da artrite nas articulações, porém a da coluna não passava de jeito nenhum. Então eu optei por andar na cadeira, já que eu já sabia andar por conta da dança. Então eu optei por andar diariamente na cadeira de rodas, no intuito de preservar a minha bacia, que eu estava com medo, que eu estava caindo demais, né? Estava perdendo o equilíbrio nas minhas pernas e estava caindo muito. Então, como a gente que tem essa doença não pode ter fraturas, não pode se lesionar, é uma quantidade de coisas que a gente tem que evitar ao máximo. A gente que tem sabe bem disso. Então, eu preferi andar na cadeira e foi descoberto ano passado, de 2019, final de 2019, que o que que eu tenho na coluna, na verdade, além da artrite, é a espondilite anquilosante, que acometeu a minha coluna cervical e a sacra. E isso que estava me dificultando a locomoção em pé. E é o que, na verdade, eu me tornei cadeirante, não por conta só da artrite, mas por conta da espondilite anquilosante. Para quem não sabe o que é a espondilite anquilosante, ela basicamente ela faz parte do rol das artrites, só que ela atua diretamente na coluna, ou seja, a coluna que tem a mobilidade, né, para poder a gente andar, fazer tudo que a gente faz, a espondilite anquilosante, ela faz a coluna ficar reta, né, ou
em alguma posição que ela não vá se mover mais. A pessoa fica realmente com restrições muito grandes da parte da coluna. Tá? E fora as dores, fora todo esse processo que não é fácil. E, e aí, Vanessa, como que você percebeu que a dança ela melhorou de acordo com a sua vivência, né, como portadora da artrite e conhecendo outras pessoas que também é portadora da artrite? Bom, a dança ela me ajudou em diversos aspectos da minha vida, como eu te falei, ela me ajudou a conhecer muito melhor o meu corpo. Como eu te disse na nossa conversa, eu não tenho essa noção de como era o meu corpo antes e o meu corpo depois da Depois. artrite, porque eu cresci dessa forma, então minha única informação, o meu único entendimento é o meu corpo com artrite, é a única coisa que eu entendo. Porém, conhecendo, sendo bailarina e estudando dança, eu comecei a entender o funcionamento do meu corpo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, mas que não vai agredir as minhas articulações, como fazer para não me machucar. Até a alimentação, eu aprendi o que eu posso comer, que não vai desencadear uma inflamação no meu organismo, que vai desencadear a dor da artrite. E foi essa contribuição que a dança me deu. Dani, eu queria só. Dani Reis Balé, ela botou aqui uma pergunta, mas antes de responder sua pergunta, Dani, queria fazer uma outra pergunta. Você também é portadora da artrite? Se for, qual é a artrite especificamente? Se é a reumatoide, se é a espondilite, se é a juvenil, tá certo? Aí a Dani perguntou a seguinte: qual rotina de aulas ou ensaios semanal de vocês? Já me afastei de muitas atividades por conta das dores. Quer começar? Pode começar você. A Dani respondeu aqui que ela tem artrite reumatoide e SAF. SAF eu não sei o que é. Você sabe o que Não, Vanessa? você explica pra gente, Dani, o que é a SAF? Bom, Dani, eu vou responder para você qual a minha rotina de aulas de ensaios. Antes, as minhas rotinas eram muito mais intensas. Inclusive, a minha pesquisa corporal, eu passei 4 anos antes do diagnóstico da artrite, entre 2007 a 2011, inclusive nesse período, né, de transição de 2010 para 11, que foi quando eu descobri a artrite. Em 2007 eu comecei fazendo um programa de alongamento diário. Todos os dias, 1 hora de alongamento, da cabeça até os pés, por conta da demanda de movimentos e de exigências corporais que a companhia que eu participava tinha. E aí era muito engraçado, porque parece que meu corpo ele já sabia que a doença ia se manifestar e eu precisava desse alongamento, porque ó, a artrite ela atrofia, a artrite ela, ela faz o corpo ficar mais duro, enrijecido, perdendo movimento. Então, o que pode ajudar? Você a se alongar, você criar espaços entre as articulações, ganhando espaço também dentro de si. Que a artrite também ela comete nosso emocional, que a gente se sente impossibilitado de fazer as coisas. Então, a gente perde também espaços por dentro, né? E aí, quando eu fiz esses 4 anos, né, de alongamento, eu percebi o quanto isso mudou na minha estrutura física, mas eu só fui perceber esse benefício anos depois, quando eu tive certeza do meu diagnóstico, que eu tive certeza também que eu queria a dança, mesmo depois de várias outras coisas que eu passei, né, como depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre a questão do sonho, né, sonho, meta, perspectiva futura. E aí, a minha rotina de hoje em dia
sobre as aulas, sobre os ensaios, é que eu busco muito manter, de preferência, os alongamentos. A parte física tem que sempre manter, mas a minha prioridade são os alongamentos. Sempre, tá? Aí, alongamentos de preferência, alongamentos que exijam menos força, que exijam menos esforços, menos tônus musculares, em que eu utilize o meu próprio corpo, utilizando a gravidade a favor, para que eu relaxe, ganhe, que eu faça mais um alongamento além do muscular. Aí eu faço esse alongamento nas articulações, né, que eu trabalho também a parte dos tendões, entende? Então, eu basicamente trabalho dessa maneira hoje em dia para mim, Július, sabe? E acho que é isso. Eu respondi. Aí passo o bastão para a Vanessa. Se eu não respondi, você pode perguntar mais. Então, a minha rotina de ensaio era 8 horas diárias, mais ou menos. Só que eu vi que não estava me fazendo bem essa quantidade de atividade, né? Porque eu costumo dizer que a artrite, o excesso faz mal para ela, né? O excesso a falta de atividade faz mal para gente, porém o excesso de atividade também faz mal. Então eu aprendi a conhecer o limite do meu corpo. A gente tem muita mania de falar que o corpo, a gente não tem limite. Nós temos limite sim, e a gente tem que começar a respeitar os limites do nosso corpo e a entender, né? Então eu comecei a entender esse limite. Eu sei que hoje eu sei a quantidade que eu posso. Hoje eu vou para a faculdade de dança, são em média 4 horas por dia, e eu sei que aquilo não me desgasta tanto. Eu faço as aulas práticas, volto para minha casa e estou bem. Porém, atividade mais do que isso, eu sei que eu vou me cansar, vou inflamar alguma articulação, então hoje eu não faço mais. Você faz algum alongamento assim extra em casa? Como é que é a sua rotina em casa para cuidar do seu corpo, né, de maneira mesmo motora, sabe? De você alongar, fazer algum exercício. Como é que você faz isso? Então, eu tenho que fazer, eu acordo e Uhum. eu tenho a rigidez matinal, né? Isso eu Demora, não tenho. não tem, eu tenho Não. criancinha. Co- Como que é? Você fica com É, dificuldade para se mover, é isso? quando o seu cérebro ele acorda, você acorda, só que o seu corpo demora para responder. Eu Uhum. demoro, minhas articulações ela demora para poder começar a se movimentar pela manhã. Isso é comum na artrite. Então eu tenho que esperar esse tempo. Se eu tenho que sair 7 horas da cama, eu acordo às 5 e fico esperando até meu corpo começar a responder. Alguém também acontece isso, gente? Alguém escreve aí. Então eu passo por essa rigidez pela manhã, diariamente. Aí quando ela passa, que eu consigo levantar, eu alongo o pescoço, braço, Ah. perna, tudo, porque eu ainda tenho a sensibilidade na perna, tenho movimento na perna, então eu mexo bastante, massageio meus pés, porque tenho que fazer isso. Vou procurando espaçamento entre uma articulação e outra, para poder não atrofiar mais do que já está, né? É esse cuidado que eu tenho comigo diariamente. E esse alongamento que você faz qual a duração que você. De 40 minutos a 1 hora. Que eu Todos os for dias? articulações, Ou. costela, eu vou para um lado e para o outro, porque eu também sinto dores na costela. Por conta da espondilite, eu vou procurando espaço entre elas. é, Aí então você criou uma rotina de alongamentos por conta disso, certo? Certo. Pô, bacana. É, Então aqui. Mas você tem mais alguma coisa para dizer sobre a pergunta dela? Sobre o quê?
você tem mais alguma coisa para dizer sobre a pergunta da Dani? Não, acho que eu consegui responder. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem Então, a Dani respondeu. O que, que é aquela sigla? É síndrome anticorpo antifosfolípedes. Também é um tipo de reumatismo. Sim, Ela teve 4 tromboses perna esquerda. Eu vi que alguns medicamentos da artrite, ela acaba que pode causar algum tipo de, é, de, de consequências, esqueci o nome disso, nessa consequência, como é que é? efeitos colaterais. Isso, um efeito colateral, que é esse sangue um pouco mais grosso, né? Esse sangue um pouco mais denso, que pode causar, inclusive, esse tipo de doença, né? Essa trombose. E Dani, você sabe se isso é comum nos portadores de artrite reumatoide? Essa, essa síndrome? A Karina Vargem colocou. Eu tenho a, eu tenho a, eu também tenho a R, artrite reumatoide, e a dança melhorou muito as minhas dores e bem-estar. Karina, você podia comentar um pouco mais? Ela botou beijos, Vanessa, ela conhece você, eu acho. Conheço a Karina. Beijo, Karina. Maravilha, seja bem-vinda, Karina. E aí, Karina, você podia comentar qual o seu tipo de dança, como que você pratica a dança e como que você percebeu essa melhora na sua vida a partir da dança, né, no quesito artrite reumatoide, certo? Leonel Brum vai ser também mais um convidado aqui para o nosso bate-papo. Leonel Brum, professor universitário com as pesquisas de videodança no audiovisual. A Karine e a Dani também sentem dores matinais, né? No caso, dores, né? É, como que é? Rigidez matinal, né? Isso. E aí então a gente pode, eu vou falar um pouquinho, né, sobre quando eu recebi o diagnóstico da artrite reumatoide, que foi em 2000, quando eu tinha 23 anos, mais ou menos. E aí, sempre fui uma pessoa que sempre tive muitos sonhos, sabe? Várias metas futuras. Ah, quero fazer isso, quero ter aquilo, eu quero vivenciar tal coisa. Sempre muito sonhador, muito. Quando eu tive artrite reumatoide, veio tudo por água abaixo. Eu não tive mais, eu não sei o que aconteceu, eu não tive mais sonhos nenhum. Não tinha mais meta, não tinha mais perspectiva, eu não tinha nada mais. Tudo foi por água abaixo. Porque, primeiro, os meus primeiros anos da artrite, eu do nada sentia uma dor no punho ou uma dor no tornozelo, no pé, em qualquer lugar. Eu tinha que voltar correndo para casa, porque simplesmente era impossível ficar na rua. E se as dores fossem nas partes inferiores do corpo, eu não podia andar. Não dava. E eu teve uma vez que eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia como lidar com aquilo, eu não conseguia andar. A dor era insuportável. Eu tive que pedir alguém para me levar em casa, porque simplesmente eu não sabia como lidar com aquilo. Eu sabia que era muita dor. E aí aí no início inclusive o tratamento ele incluía cataflã. Não sei se também algumas pessoas já passaram por isso. Que no início tomava-se cataflã. Gente, sem noção, na moral. Isso era eu agora vejo o quanto isso é prejudicial, porque era muito rápido como o corpo reagia aos primeiros sintomas e como eu não conseguia me mover depois. Então isso foi me deixando assim, meu Deus, e agora? Eu trabalho com a dança, e como é que eu vou dançar? Como é que eu vou viver? Porque do nada, imagine só, eu estou num trabalho e de repente eu sentir dor e falar assim, olha, desculpa, mas estou indo para casa, estou com dor.
Como é que o chefe, a pessoa ali vai falar assim, ah, tá, pode ir para casa aqui eu dou conta do que você vai fazer. Como assim? Aí você fica assim pensando em várias coisas, como é que eu vou viver, como é que eu vou trabalhar, como é que... E aí meu mundo mudou de cabeça para baixo. Então, quando eu comecei, só depois, ó, de 2010 para cá, são quantos anos? 10 anos. Mas 10 anos. Ano passado só que eu comecei a voltar a sonhar. Ano passado. E aí, é, e aí quando isso aconteceu, foi porque junto da artrite eu tinha muita amidalite. Aí ficava um combo. Amidalite, que vinha com febre alta, eu sentia atacar diretamente as minhas articulações e eu ficava muito frágil fisicamente. E aí eu não conseguia andar direito, eu perdi aula na faculdade, perdi muitos trabalhos, perdi. Oi, oi, alguém tá me vendo? Agora tá vendo? tô- Voltou? voltou. Aí eu perdi muitos trabalhos, perdi muitos cursos, perdi várias oportunidades de companhias de dança por conta da artrite. E aí isso foi virando uma bola de neve, é, foi virando minha vida fez assim, ao avesso. E aí o Júlio simplesmente não sonhava mais. Quando eu fiz ano passado, decidi de uma vez por todas tirar as amígdalas, isso, gente, isso não é uma receita de bolo, tá? Isso que eu estou dizendo não é uma receita de bolo, não é para vocês seguirem. Tudo que eu estou falando aqui são as minhas vivências. Isso é tudo individual, tá certo? Então, tudo que vocês quiserem fazer, vá ao seu médico, vá a um, vá a um profissional. Tudo, tudo que vocês tiverem que fazer, tudo. Agora voltou? Tudo que vocês tiverem que fazer, Voltou. vá ao profissional de vocês, tá certo? Então, olha, então voltando, eu tirei as amígdalas, fui no médico, fui no otorrino, depois falei com o meu reumatologista, ele falou, ok, tá tudo certo. Aí eu fui, continuei o processo com o otorrino e fiz a cirurgia. E aí, é, Voltou. olá, voltou? Voltou. Voltou? E aí, foi quando a minha saúde estabilizou, porque eu não tive mais amidalite, as febres não vieram mais, então eu voltei a sonhar. E aí a artrite atualmente ela não está mais em remissão, porque eu tive alguns problemas no plano de saúde, aí acabou que virou outra bola de neve e eu faltei muitas consultas, acabei que também atrasou a retirada. Hoje em dia eu uso o Etanercept, que é o Embrel, né? Você chegou a usar também, Vanessa, o Etanercept? Aí tô para voltar a usar ele por conta da espondilite. Ah, o Etanercept também trata a espondilite? Também. Só Ah, a dose que é diferente. a dose é como? Ama dele, da injeção. Tem a de Uhum. 25 miligramas e a de 50 miligramas. Aí no caso seria. Eu tô... Calma aí, rapidinho. Vou usar o dados. Voltou. Voltou.
E aí Voltando. você estava falando que a dose é diferente, mas aí a dose é maior ou é menor do tratamento da artrite? Não sei se é maior, sei que mudou a dose na nova Uhum. receita. E, e aí, só para encerrar, é só para fechar esse pensamento que eu estou querendo dizer, é que a artrite, ela também, ela não só acomete essa parte física, mas acomete muito a nossa parte psicológica. Então, pessoal, se alguém, né, aliás, se não, tem pessoas aqui, ainda bem, que é portadora da artrite, cuide-se também psicologicamente, tá certo? Porque os remédios eles vão atuar na nossa parte física, mas a nossa parte mental fica muito comprometida. E o fato de eu não ter mais sonhos anteriormente, isso inclusive atrapalha muito o nosso processo de receber, de estar ali firme e forte na medicação, motivado para estar ali disciplinarmente toda semana tomando o etanercept. Então isso faz total diferença. É isso que eu queria só complementar dentro das coisas que a gente tinha conversado antes. Você quer falar alguma coisa também, Vanessa, Não, sobre isso? tra trabalhar muito ele, né? Porque é ele que faz as inflamações se ativarem no nosso corpo. Eu tô lendo aqui a Dani perguntando, falando que ela tem a impressão de que só piora. Ela trata só piora se é assim mesmo. Calma aí, deixa E, eu ver aqui. Dani, a artrite, ela, infelizmente, ela dá essa sensação na gente, mas um aconselhamento que eu te dou é não abandonar a dança, procurar um lugar que você se sinta bem, se sinta à vontade e que você ache aí a sua melhor rotina de ensaio, o seu melhor estilo de dança, que o seu corpo vai se sentir melhor, porque a gente não pode deixar que ela nos impeça de fazer as coisas. A gente tem que ir lutando um dia após o outro e achando o nosso melhor jeito de dar continuidade na nossa vida, porque o corpo ele não pode parar. Porque se a gente que nós que temos artrite pararmos a atividade, infelizmente a gente tende a piorar. Então ache o seu melhor lugar, ache onde você se sinta bem, que sua mente se sinta bem e continue. Continue do seu jeito. Você vai achar o seu jeito para continuar. Dani, você teve a artrite, ela começou a se Opa, opa. Problemas técnicos, vídeo cacetada. Dani, a sua doença começou a se manifestar quando? Uma pergunta para você, tá certo? A Karina colocou aqui como resposta, Karina Vargem respondeu: a dança me ajudou muito em vários aspectos, tanto dor quanto na relação com a minha cadeira de rodas. Também danço em cadeira de rodas na Associação Solidária Dança. Faço aulas todos os sábados. Você conhece essa companhia, essa associação, Vanessa? Conheço, conheci a Karina aqui no Instagram, Ah, muito mesmo. Fiquei encantada com o trabalho dela, linda dançando. Vejo que ela tem uma rotina de ensaio semanal, ela achou o jeito dela, os horários dela aí para dar continuidade. Beijo, Karina! ó, Dani, você colocou que você trata há 14 anos, né? Deixa eu ver aqui. Você tem quantos anos? Tá, depois você vai escrever aí que eu tô aqui vendo que essa mensagem é anterior. Eu também tenho essa impressão, né, de que vai piorando, porque na verdade não é piorar necessariamente, é porque ela vai atuando, ela tá ali, é do mesmo modo que você anda e você utiliza um sapato, ele vai se desgastando. Eu acho que é mais ou menos isso, né? É o tempo.
E aí o nosso objetivo, quanto praticantes de dança, é fazer com que o corpo ele se torne mais ainda forte para que ele se desgaste menos, porque a artrite ela vai desgastar o corpo muito mais rápido do que as pessoas que não possuem esse diagnóstico. Então a gente precisa ser muito forte, flexível e ganhar espaço entre as articulações e por dentro. E aí, falando por dentro, a gente pode pegar esse gancho, Vanessa, e resgatar o nosso papo lá, que foi o seguinte: quem é portador da artrite é preciso saber como se comunicar com o outro. Por quê? O outro não tem a obrigação de saber que você está com dor o suficiente para não conseguir executar determinadas coisas, ou porque você faltou algum compromisso que você já marcou anteriormente, inclusive algum trabalho, alguma aula de dança importante para você, e aí você simplesmente não foi. E aí pode ter algum imprevisto que você não conseguiu nem sequer avisar, porque a dor foi tão forte que você estava sem humor, você não conseguia pegar o celular, ou porque você simplesmente não conseguia levantar da cama para conseguir pegar o celular ou qualquer outra coisa para poder informar a pessoa da sua ausência. E aí a gente precisa aprender a ser claro, objetivo, empático, porque a gente não é chegar assim, olha aqui, eu não vou mais porque eu estou com dor. Não, tipo, chegar assim, olha, está acontecendo isso, 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 tá? Peço desculpas e eu não posso fazer determinada coisa que eu tinha me comprometido. Eu estou com dor, eu tenho artrite e acontece isso, 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 isso. Ah, mas você falou, mas desculpa, mas não posso. Ser claro e não sentir culpado por você estar dizendo não. Isso é muito importante, a gente ter esse aprendizado. Se não, você não consegue fazer isso, busca ajuda também, vá no psicólogo, procura terapias alternativas, terapias holísticas, vá se conhecendo. Porque a nossa tendência é entrar no lugar de vítima e falar assim: caramba, ele não está vendo que eu estou com dor? Ele não está vendo que eu estou com a mão inchada? Ele não está vendo que eu estou com a mão vermelha? Ele não está vendo que eu não estou conseguindo andar? Ele não está vendo. Aí a gente acaba que não faz nada, não deixa, a gente não se deixa aprender com isso e acaba que põe a culpa no outro. Acho que a Vanessa já passou também muitas vezes por isso, né, Vanessa? Já, como eu estava te falando, eu aprendi, né, a me impor, mas não me impor de achar que o outro é obrigado a saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Não, hoje quando eu vou entrar em alguma atividade, em algum grupo ou alguma companhia, qualquer coisa algum trabalho que seja, eu já aviso, pego um laudo com o meu médico, comprovando que eu tenho artrite reumatoide juvenil. Já levo, já desde antemão já falo, olha, sou portadora dessa doença, acontece isso, isso, isso comigo. Vão ter dias que eu não vou aparecer, vai acontecer de eu não estar bem, de eu estar aqui presente, querer ir embora porque estou sentindo uma dor muito forte. Eu já passei a avisar tudo para que as pessoas possam me conhecer. É igual na faculdade, onde eu estou estudando agora, na UFRJ. Eu já entreguei os meus laudos médicos, comprovando toda a minha deficiência da artrite e da espondilite. E sou avaliada de igual para igual, como os outros bailarinos, sem deficiência. Porém, eles têm uma compreensão maior com a minha falta por conta das minhas dores, porque geralmente eu falto por não conseguir sair da cama às vezes, porque é comum pra gente. É comum, Uhum. o corpo virou, dói e a gente realmente se sente indisposto, porque o corpo ele começa a usar todos os tipos de energias possíveis para manter a gente bem. Então a gente fica esgotado mesmo, não quer sair de casa. Muito. E então a gente tem que se respeitar. Não consegue sair de casa? Não saia. Fica até você ficar bem, faça o seu repouso. Eu sou uma das pessoas mais ativas, né? Só que às vezes eu me pego dormindo. Então, quando eu tô dormindo, eu sei que a artrite ela já tá começando a atividadezinha dela ali.
Então, quando eu sinto essa sonolência, eu já sei, ela tá vindo. Aí eu vou e me recolho na minha casinha, no meu quartinho, espero passar um pouquinho esse tempo dela e retomo minhas atividades assim que passa. E é Tem que ter interessante também. Oi? Pode falar, desculpa. esse respeito de começar a se conhecer, de se observar e dar o nosso limite, para que o outro possa entender a gente. E é importante também, quem está assistindo essa live, se você convive com alguém que é portador da artrite, qualquer uma que seja, né, no rol das artrites, entenda, se a pessoa é importante que vocês também tenham essa empatia com quem tem artrite, porque a pessoa também está aprendendo a lidar com aquilo. E se você não confiar nela ao ponto de dizer, você está com dor? Tá certo, então eu tô aqui para te ajudar. E não ficar achando que é, tipo, corpo mole, ou que é preguiçoso, ou que não quer amadurecer com a vida, ou que não quer crescer com a vida, que as pessoas acham assim, tá com dor, mas é porque não tá afim de trabalhar, é porque não tá afim de fazer as coisas, é porque tá inventando história para não para não quer estudar, enfim, uma infinidade de coisas que pessoas que convivem com portadores da artrite é preciso ter essa relação de compreensão, empatia e respeito. Se a pessoa diz não, é não. Então isso tudo e assim as pessoas estão aprendendo. Quem é portador está aprendendo a lidar com isso. Então são vários movimentos que deixa a gente muito louco, deixa a gente inclusive desmotivado, inclusive porque as pessoas que convivem com a gente começam a questionar, a trazer de modo muito ofensivo essas questões para a gente, né? A gente acaba se sentindo realmente muito mal. Só que aí a gente precisa ser forte e sair do papel de vítima e tomar as rédeas. Falar assim, olha aqui, calma aí, doença. Vamos lá. Calma aí, artrite, dá a mão aqui. Vamos junto? O que você precisa que eu faça? Aí a gente precisa se escutar, e aí a dor vem, mas é isso, a dor vai vir sempre. E Verdade. aí a Karina colocou assim: cuidar da mente é o primeiro passo no tratamento. Boa, Karina. E acho que até, Vanessa, você falou um pouco, né, do como que você cuida da mente, como que você busca esses lugares, né, de você se sentir mais plena por dentro, né? Porque até lembra que a gente falou do pensamento, qualquer sentimento negativo você sente já no corpo. A artrite, faz, ela trabalha, o excesso atrapalha muito a gente, porque se a gente está muito triste, sente dor. Se está muito feliz, sente dor. Então a gente tem que ter cuidado com esses excessos mesmo de sentimentos. Não pode guardar rancor, raiva, ódio, nem Não. felicidade demais. A gente tem que estar sempre no controle ali das coisas. E é difícil pra caramba. Não é fácil. Não é fácil controlar nossos sentimentos, mas a gente tem que procurar esse lugar de equilíbrio para poder controlar a dor, sim. Inclusive, assim, eu atualmente sou um bandista, pesquiso, estudo religiões outras como budismo, espiritismo, né, vulgo kardecismo, e outros tipos de pensamentos que me ajudem a ampliar, né, a minha visão de vida, que me ajuda muito nesses momentos de raiva, de ódio, de tristeza, de sentimento de, de impossibilidade, sabe? Então eu sinto nas minhas articulações mesmo, dói, e o meu corpo fica muito mais sensível e eu acabo que me sinto realmente, a dor me paralisa. E é quando vem esses sentimentos negativos, esse excesso, como a Vanessa trouxe, realmente parece que a gente ficou muito mais, por um lado bom, a gente consegue perceber mais, a gente consegue ficar mais alerta quando o sentimento negativo vem e a gente fica assim, caramba, calma aí, eu não posso continuar
nessa vibe, nessa conexão com o sentimento negativo. Não posso, porque dói. Aí a gente tem que mudar para um outro lugar de sentimento. O JK, underline João Carlos, colocou: boa noite, vocês estão passando uma experiência legal para nós. Obrigado. Ah, gratidão. A Dani. Botou aí que tem que voltar. Tem mesmo, Vânia. Volta para a prática da dança. Vamos todos botar esse corpo para trabalhar. A Jéssica Lima, que é formada na FRJ, que também era da minha turma, 2012.1, um monte de gente se formou, menos eu. Ela está aqui, botou a Você meio tema. Vou me formar sim. A Dani colocou aqui, Dani Reis Balé. 2004 começou com a trombose. 2006, né, aquela pergunta que eu fiz, como que começou esse processo da artrite com ela. E em 2006, a segunda trombose e dor nas articulações. Aí comecei a pesquisar e descobrir estas patologias. Então, Dani, você consegue perceber, né, o antes e depois, né? Como que é a sua percepção de mundo depois desse processo da artrite, que a gente sabe que não tem cura, mas é um processo que a gente acaba que aprende muito e nosso corpo é diferente. Ele não é mais o mesmo. Como que você percebe isso? A Karina colocou: beijos, estou adorando o bate-papo. Muito importante discutir o tema. Sim. Sim. E qual o seu nome, Brasil Pinói? Ah, meu nome é Julius Mack. Brasil Pinói é porque minha mãe é brasileira e meu pai é filipino. Pinói significa filipino em filipino. Aí, deixa eu ver mais coisas. A gente pode escrever aqui que a gente vai ler tudo, tá? Pode demorar, mas a gente tá lendo. A gente vai lendo. Isso. E a Jéssica Lima colocou aqui: o importante é ter respeito pelo seu corpo. Exatamente. Isso. Jéssica trabalha com crianças também. Ela participa de um canal no YouTube, né, Jéssica? Sobre a questão, né, da infância, das crianças, como lidar e como que a dança também é inserida nisso. Aí a Jéssica colocou aqui: e a comunicação é extremamente importante. Compartilhando com o outro, o diálogo e o respeito se dá de forma mais leve. Uhum, Verdade. exatamente isso. Só que aí eu aprendi as duras penas isso. Não foi fácil. Não, ainda não é fácil, mas a Dani Reis Balé colocou assim: amava fazer pilates, mas várias vezes a professora achou que eu estava fazendo corpo mole. Bate aí, ô Dani. Tamo junto. Acontece, Dani. Isso aí. Porque não conseguia fazer alguns movimentos. Deixei o Pilates mais chateada. Dani, não desista do Pilates. Desista dessa professor aí maluco e procure outro, porque o Pilates ele é maravilhoso. Procure um outro professor. Sou de instrutor, não abandono o Pilates. Exatamente. Liz. Certo, Vanessa? O que você acha? A Vânia Penedo, que é nossa querida amiga lá da UFRJ também, ela colocou: